Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos abordar. Antes de mais nada, já deixa o teu like, comenta e compartilha este vídeo para que mais pessoas possam ver e se juntar a esta causa incrível. Hoje, estamos aqui por um motivo muito especial. Estamos a angariar fundos para ajudar crianças em África. Com a tua ajuda, podemos levar esperança, educação e uma vida melhor para aqueles que mais precisam. Faça a diferença. Clica no link da descrição e doa. Assiste até ao fim e descobre como podes fazer a diferença. Obrigado. Vamos à leitura da Bíblia. Gênesis 41. Versículos de Gênesis 41 do livro de Gênesis da Bíblia. O sonho de Faraó. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. 2. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. 3. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. 4. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. 5. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. 6. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. 7. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, era um sonho. 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. 9. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. 10. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. 11. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. 12. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. 13. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. 14. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. 15. O Faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. 17. Então o Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo. 18. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. 19. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. 20. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. 21. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. 22. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. 23. Depois delas, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. 24. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. 25. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. 26. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho.
27 As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. 28 É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 29 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. 30 Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. 31 A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. 32 O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. 33 Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. 34 O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. 35 Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. 36 Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. 37 O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. 38 Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? 39 Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40 Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. José, governador do Egito. 41 E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. 42 Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43 Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. 44 Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. 45 O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46 José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. 47 Durante os 7 anos de fartura a terra teve grande produção. 48 José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. 49 Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. 50 Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 51 Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. 52 Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. 53 Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. 54 E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. 55 Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome,
O povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. 56. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte.